Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa revista, que tem como título A Resposta de Eliú. Né? Hoje nós vamos falar de mais um atributo de Deus, que é a sua justiça. Né? O objetivo da nossa lição de hoje é nós desenvolvermos a visão correta da justiça de Deus quando nós, os seus servos, os seus filhos, estamos passando por momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, de angústia, né, de injustiça. Aonde está Deus quando os seus servos estão passando por esse período de angústia, período de dificuldade? Né? Para isso, nós vamos estudar a história de Jó, né? Uma história muito conhecida no meio evangélico, né? Não só no meio evangélico, mas também por pessoas que não têm nenhum vínculo religioso, não têm nenhum compromisso com a igreja, né? Tanto que existe um chavão que é conhecido popularmente, né, para expressar quando a nossa paciência está no limite, quando nós chegamos na exaustão do nosso limite, né? Temos que ter paciência de Jó, né? É um chavão popular que todas as pessoas conhecem. Muito embora muitos estudiosos questionam a existência de Jó, questionam se Jó realmente existiu, né? Ou se Jó é apenas uma fábula ou uma história ilustrativa para ali expressar ali alguns conceitos religiosos, né? Mas a Bíblia ela traz referências de que Jó realmente existiu, que Jó realmente foi uma pessoa e que passou por tantos problemas, por tantos sofrimentos, né? Isso nós podemos ver através do profeta Ezequiel, né? Ezequiel, ao falar aos anciões de Israel, né, que se converteram seus corações a adorar ídolos, né, e adotar costumes dos povos pagãos que estavam à sua volta, né, de povos que foram conquistados, e o povo de Israel começa a adotar a adoração a esses ídolos e a esses costumes, né, e Deus levanta o profeta Ezequiel para anunciar o castigo que viria sobre o povo se o povo não se mantivesse fiel, né? E o profeta Ezequiel ele cita três homens que foram fiel a Deus, independente das situações que eles estavam vivendo, independente das condições que eles viviam. Vamos dar uma lida no texto que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. O texto diz assim: mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. A mensagem do profeta Ezequiel ela é muito clara. Deus revela que a justiça de Deus viria sobre o povo de Israel, inclusive dos estrangeiros que estavam vivendo no meio do povo. Tudo por conta que o povo passou a adorar outros deuses, passou a adotar costume pagão. O povo sofreria as consequências, né, devido às suas escolhas, né, sendo subjugado por uma nação pagã, sendo levado como escravo para uma terra distante, sendo afastado ali do lugar de adoração do seu Deus. O profeta Ezequiel ele cita esses três homens, né, que mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta perseguição, eles se mantiveram fiel diante de Deus e por isso eles foram reconhecidos pelos homens e também exaltados perante Deus. Ezequiel ele usa a história do povo de Israel para transmitir àqueles anciões que a fidelidade a Deus era muito importante para que o povo fosse próspero, né? Então ele relembra ali a história de Noé, né? Como Noé deve ter sido humilhado, como Noé deve ter sido humilhado pela aquela sociedade, quando ele anuncia o dilúvio, quando ele diz que Deus vai destruir parte da sua criação por causa da maldade do homem. Quando Noé começa a construir a arca ali, como Noé deve ter sido zombado por aquele povo, né? O profeta Ezequiel também lhe cita ali Daniel, né? Daniel, um jovem rapaz que fazia parte da corte, né? Que era um jovem nobre, né? Ele foi levado para o cativeiro, para um lugar distante, para viver num povo, meio de um povo que tinha costumes diferentes, né? Daniel ele se manteve fiel a Deus, mesmo sob a ameaça de morte, mesmo sendo jogado nas covas dos leões, mesmo sendo jogado na fornalha, Daniel se manteve fiel diante de Deus, né? E Daniel fez a diferença na história no meio do povo de Israel. Jó, né, por tanto sofrimento que ele passou,
uma vez só, né, ele também foi um exemplo de fidelidade a Deus, como sendo mostrando que a fidelidade a Deus é a única forma de mover a mão de Deus em favor do povo de Deus, em favor do homem, em favor do seu servo, mesmo passando por dificuldade. Esses homens foram fiéis e assim Deus moveu a sua mão em favor deles. Outra evidência forte da existência da história de Jó é no livro de Tiago, né? Quando Tiago ele condena a riqueza adquirida de forma injusta, né? Quando aquela sociedade começa ali a explorar os seus próprios conterrâneos, Tiago condena essa injustiça social. Vamos dar uma lida lá no nosso texto que se encontra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. O texto diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aquele que mostra perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Tiago anuncia o juízo de Deus diante daquela sociedade que estavam enriquecendo de forma injusta, de forma ilícita, explorando ali os seus próprios conterrâneos, explorando ali os seus próprios irmãos. E por outro lado, ele também exorta aqueles irmãos a se manterem fiéis diante da situação, mesmo diante daquela exploração, mesmo diante de tanto sofrimento. Tiago exorta que aqueles irmãos não desistam, que aqueles irmãos não desanimem, que aqueles irmãos continuem fiéis diante de Deus. Outra forma de dar credibilidade à história de Jó é a forma que ele mensura, a forma que ele dimensiona a sua riqueza, né? É muito comum naquela época, principalmente no período patriarcal, mencionar a sua riqueza através da quantidade de animais, da quantidade de escravos, de terra, tamanho da sua terra, tamanho dos seus filhos. Era muito comum ali no período patriarcal de mencionar, né? Mais uma evidência ali que Jó realmente existiu, né? O período que Jó existiu. E sem contar que Jó faz menção também da sua cidade de Uz, né? Aonde nasceu, né? Com todas essas evidências, né? Com toda essa evidência apresentada pela Bíblia, não há dúvida nenhuma que Jó existiu. Jó não foi uma ilustração, Jó não foi uma fábula. Realmente, Jó existiu, né? Agora, só nos resta nós aprendermos com a experiência que Jó viveu, né? Com a experiência que Jó passou, né? E a primeira coisa que nós devemos relembrar, como era Jó? Quem era Jó, né? Para nós vermos, o capítulo 1, versículo 1, ele nos apresenta como era Jó, né? Vamos dar uma lida lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Podemos destacar nesse primeiro versículo o testemunho de Jó, né? Jó era um homem reconhecido como um homem íntegro e justo pelaquela sociedade, e uma evidência clara de alguém que passou por uma transformação interna, de alguém que seguia a Deus, alguém que tinha firmeza das suas convicções, alguém que tinha princípios morais. E não podemos deixar também de destacar que Jó era um homem temente a Deus, né? Mas outra coisa que nos chama a atenção é que Jó, ele se desviava da aparência do mal, né? Jó, demonstrando ali que Jó era um homem prudente, né? Um homem prevenido, um homem que se desviava da aparência do mal. E no versículo 8 nós vemos o próprio Deus falando das mesmas qualidades de Jó, né? Apresentada no versículo 1, né? Como um homem íntegro, irrepreensível, temente a Deus, né? Só que com uma diferença, agora é Satanás que está questionando a fidelidade de Jó, né? Vamos dar uma lida lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. O texto diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É interessante nós vemos que Satanás relaciona a fidelidade com a prosperidade, ou seja, toda lealdade ela tem um preço diante de Satanás. Uma estratégia muito comum, usada também nos nossos dias de hoje, relacionar a vida financeira, a saúde, a posição social, é como se fosse um sinal de
uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida abençoada por Deus. Se fosse assim, então, somente as pessoas bem-sucedidas seriam consideradas cristãs e as pessoas pobres, as pessoas de baixa renda, seriam consideradas um pecador, uma pessoa que não tem parte com Deus? É claro que não. Deus ele pode dar uma vida próspera, como ele deu para Jó, né? Como também deu para outros servos, como deu para Abraão, como deu para José, Jacó, Davi, Salomão e tantos outros servos de Deus que tiveram uma vida próspera. A questão é o conceito de relacionar a prosperidade com a santidade, com a comunhão com Deus e a pobreza como uma vida de pecado. Essa estratégia, né, tem sido usada por Satanás ao longo do tempo, né? Vamos dar uma lida lá em Jó, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11. O texto diz assim: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. No país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirar tudo o que é dele, verás que ele amaldiçoará sem nenhum respeito. Existe um conflito lógico, um conflito emocional na cabeça de todo ser humano, que é entender como nós, sendo servos de Deus, como nós nos dedicamos a Deus, como servimos a Deus com todas as nossas forças, mesmo nós sendo limitados, mesmo nós sendo pecador, por que que Deus demora tanto, às vezes, para agir e nos interceder por nós, para que nos alivie do nosso dor, do nosso sofrimento? Porque nós, como pais, né, nós, como seres humanos, logo no primeiro sinal de dor e sofrimento dos nossos filhos ou dos nossos entes queridos, nós queremos agir logo de imediato, para que essa pessoa não passe por esse sofrimento. Se Deus é soberano e tem todo o poder e tem toda a autoridade, por que Ele não faz justiça logo de imediato ao seu povo? Você já parou para pensar que se todo o servo de Deus fosse rico materialmente, não tivesse problema de saúde, não passasse por nenhuma calamidade pública, não tive, e fosse livre de toda a maldade do ser humano, e ele vivesse em paz com todos, quantas pessoas estariam seguindo a Cristo por interesse? Como foi nos tempos de Jesus, né? A multidão seguia a Jesus para receber o milagre, para ver o milagre, curiosidade. Mas a mesma multidão também aprovou a crucificação de Jesus, porque elas tinham simplesmente interesse, não entenderam realmente a missão de Jesus Cristo. Então nós podemos afirmar que o verdadeiro servo de Deus é aquele que se mantém íntegro em qualquer situação, tanto na fartura quanto na pobreza, como diz o apóstolo Paulo, né, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12. O texto diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O conceito de relação do pecado, né, com o castigo fazia parte da experiência do povo de Israel. O pecado causava dor, sofrimento, distanciamento da visão de Deus, distanciamento das promessas de Deus. Esse conceito tem fundamento porque toda vez que o povo pecava, né, tinha uma consequência, e era comum Deus levantar profeta alertando o povo, né, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque senão viria o juízo de Deus sobre o povo. Deus é justo e permite que o homem faça as suas escolhas, mas o homem, ele sofre as suas consequências. No caso dos amigos de Jó, né, ao ver o tamanho castigo de Jó, né, por tudo que Jó estava passando, o povo logo pensou que Jó estava em pecado, né, porque Jó perdeu grande parte dos seus servos, ele perdeu ali os seus rebanhos que foram roubados, aqueles que não foram roubados caíram raios do céu e consumiu o resto do seu gado. Ele perdeu 7 filhos, perdeu 3 filhas numa única vez, num único momento. Ficou com enfermidade, né, do topo da sua cabeça até a planta do seu pé, no seu corpo inteiro. É claro que o povo, é claro que seus amigos, né, lamentou ali com Jó, mas eles achavam que Jó estava em pecado. Era motivo de sobra para os seus amigos pensar que Jó cometeu um grande pecado. Isso
dentro da ótica de que é a justiça de Deus, que Deus não aceita o pecado, que Deus não tolera o pecado. Jó estava vivendo a sua própria sorte. E aí é que temos que ter a sensibilidade, né, de entender que Deus não é um amuleto, né, diante de um mundo mau que nós vivemos, né? A nossa lição de hoje, ela vai destacar a resposta de Eliú, um dos três amigos de Jó. Eliú é um dos mais jovens ali no meio. E, em sinal de respeito, ele deixa que seus amigos falassem primeiro. Porém, Eliú ele começa a se irritar com os seus amigos e com Jó, né? Porque ele vê que os seus amigos estão rodeando, mas eles não são direto para falar com Jó. Eliú ele se coloca em pé de igualdade espiritual diante dos seus amigos e diante de Jó e reivindica o direito de falar, né? De se posicionar de uma forma. E Eliú ele acaba se posicionando até de uma forma agressiva, tanto com os seus amigos quanto com a Jó, né? Falando que ele não era homem de ficar bajulando, né? Não era homem de ficar bajulando ninguém. Vamos dar uma lida no texto, se encontra lá em Jó, capítulo 32, do versículo 20 até o versículo 22. O texto diz assim: Tenho que falar, e isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me livraria. Eliú estava irritado com seus amigos por não se posicionarem em defesa de Deus e por esses seus amigos estarem buscando palavras intermediárias ali para não magoar Jó, para que não ofendesse a Jó, para que Jó não se sentisse magoado. Eliú, ele estava bravo também com Jó, né? Porque Jó se dizia inocente e que Deus estava agindo de forma injusta com ele, né? Vamos dar uma lida nesse texto, que se encontra lá em Jó, capítulo 33, do versículo 8 até o versículo 10. O texto diz assim: Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera o seu inimigo. Jó estava passando uma imagem de que ele era um ser perfeito, né? E que Deus era imperfeito, Deus estava cometendo injustiça contra ele. Quantas vezes nós questionamos a Deus porque nós passamos por sofrimento? Se só bastasse uma palavra de Deus para que tudo passasse e tudo fosse resolvido, porque Deus tem poder e autoridade. Então por que Deus permite que eu passe por tanta dor, por tanto sofrimento? Eliú contesta as queixas de Jó e pede para que ele preste atenção aquilo que Deus está tratando com ele, aquilo que Deus está falando com ele, porque Deus não é injusto, porque se Deus odiasse a justiça, como Deus poderia governar o mundo se Deus fosse injusto? É claro que no ímpeto da juventude de Eliú, né, Eliú se coloca diante de Jó com palavras duras, né, com palavras até de uma certa forma agressivas, né? Mas não era simplesmente pelo fato de Jó negar que estava em pecado, mas Eliú se revolta com Jó, principalmente porque ele considera Deus injusto, né? Porque Jó achava que Deus era injusto porque estava passando por esse sofrimento. Já nos capítulos finais, nós podemos ver que Jó é confrontado com Deus a respeito da sua sabedoria e do seu poder. Após Jó reconhecer que o seu pecado era estar atribuindo a Deus o seu sofrimento, a sua dor, e que esse sofrimento, essa dor, era porque Deus estava sendo injusto com ele, quando Jó reconhece que Deus não é injusto, que Deus é justo, Jó passa a entender que muitas vezes nós, com muita alegria, recebemos as coisas boas de Deus pela sua infinita bondade, mas quando nós perdemos alguma coisa que desejamos muito, ou quando não conquistamos aquilo que nós queremos, parece que isso esfria o nosso amor, parece que a dor acaba com a nossa fidelidade com Deus. O que Jó passou a entender é que o nosso amor, a nossa fidelidade não pode estar condicionada às coisas materiais. Jó, após reconhecer que Deus era suficiente para a sua vida, né, Deus lhe dá em dobro tudo o que ele possuía anteriormente. Para nós concluirmos, podemos olhar para o livro de Tiago, diante de uma sociedade corrompida, diante de uma sociedade injusta, diante de uma sociedade que privava os direitos dos trabalhadores. Mas Tiago exorta aqueles irmãos que eles permaneçam firmes na fé, que aquelas circunstâncias não corrompam o seu coração, que não roubem ali o seu temor a Deus.
A dor e o sofrimento não justifica o pecado e a maldade no coração do homem. O temor a Deus vai muito mais além das circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe a todos.